Bom dia, galera do oitavo ano. Tudo bem com vocês? Nós vamos começar a nossa segunda aula aí. Nós vamos falar um pouco aí do conceito regionalização. Essa aula vai se dividir em duas partes. A primeira parte hoje e provavelmente a segunda parte na quinta-feira, tá bom? Aliás, na sexta-feira. Então vamos lá. A primeira pergunta que eu coloquei para vocês, o que é regionalização? Aí eu coloquei uma imagem aqui, né, que é uma charge muito famosa aí, dividindo o mundo aí em dois aspectos, né? Essa charge aqui está usando um critério econômico, né? A parte norte são os países industrializados e a parte sul são os países de bens agrícolas. Então a gente pode perceber que regionalização está ligado a critérios que as pessoas ou as instituições passam a utilizar para classificar um lugar ou uma região, ok? Geralmente esses critérios, né, envolvem aí as questões naturais do lugar, os aspectos físicos, o relevo, tipo de clima, vegetação, os biomas, né? Corresponde também à questão sociocultural, o nível de desenvolvimento, o nível de analfabetismo, a questão da religião. Então, todos esses aspectos, todos esses critérios, né, passam a ser utilizados aí para classificar uma determinada região. Os mais recentes agora, o que a gente vem mais utilizando, né, é a questão do IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano. Esse IDH, ele é um indicador que hoje passa a avaliar aí a questão do desenvolvimento de uma nação, ok? Então vamos lá para o segundo slide. Então aqui eu coloquei um fato importante, olha aí, ó. Ela pode ser entendida como uma área onde os aspectos agrupados tendem a uma homogeneidade para sua delimitação. Busca-se esses critérios. Aí eu coloquei aqui alguns: o critério econômico, o aspecto natural, o sociocultural, a expectativa de vida, a religião e o nível de desenvolvimento. Então, basicamente, são esses que vão estar norteando, né, esse processo aí da classificação do mundo, né, da regionalização desse mundo, ok? Então vamos lá. O terceiro aspecto, eu coloquei aí nessa primeira parte aí, a partir daqueles critérios, e durante um período aí de uma guerra fria, né, pós Segunda Guerra Mundial, nós tivemos aí algumas considerações, né? Então, quer dizer, em 1960 o mundo passou a ser regionalizado a partir da conjuntura daquele momento. Então o mundo se dividia em dois sistemas econômicos antagônicos. Antagônicos quer dizer que são diferentes. Então existia o sistema capitalista e existia o sistema socialista. Então, a partir dessa conjuntura, né, dos aspectos lá da Guerra Fria, da geopolítica dessa Guerra Fria aí, o mundo foi regionalizado em três partes. A parte azul são os países capitalistas, né, do primeiro mundo, são os países mais ricos, são os mais desenvolvidos, a partir de critérios econômicos e de uso de tecnologia, de nível de desenvolvimento. O segundo mundo ficou classificado aí como os países socialistas, né, ou comunistas. Então você tem aí o leste europeu, a antiga União Soviética, a própria China, né, alguns países aqui no leste, no sudeste asiático e mais a ilha de Cuba. Então eram classificados como os países socialistas, né, onde a economia era comandada pelo Estado, ok? Depois, o terceiro mundo ficou regionalizado aí como os países subdesenvolvidos, né? Os países que tinham baixo nível de desenvolvimento,
muita carência em questão de tecnologia, né? Alto índice de natalidade, alto índice de mortalidade. Então, são países que tiveram essa classificação a partir desses critérios aqui que eu coloquei, ó, econômicos, aspectos naturais, socioculturais, expectativa de vida, aí, ó, religião e nível de desenvolvimento. Lembrando que essa classificação aí de primeiro, de segundo e terceiro mundo, né, nasceu do lado ocidental, nasceu de um demógrafo. Demógrafo é o profissional que estuda a população, de um francês, que é o Alfred Suavi. Então ele que criou essa classificação aí de primeiro, de segundo, de terceiro mundo, né? Na verdade, ele propôs isso no início dos anos 50, dividindo o mundo aí a partir desses critérios aí que nós já vimos, ok? Então, essa aí já começa a nossa primeira regionalização, já aí na metade do século XX aí, o mundo já estava regionalizado em 3 mundos, primeiro, segundo e terceiro mundo. É interessante que eu vou falar mais à frente sobre essa classificação atual agora desse segundo mundo aqui, ó. Tá bom? Então vamos lá. O que seria o primeiro, segundo e terceiro mundo, né? Aí eu coloquei uma imagem de uma cidade moderna, são as metrópoles, né? E a outra parte aqui são os aglomerados, né? São as comunidades que a gente dá um nome aí de favelas, né? A favelização. Então o mundo hoje, essa classificação aí, a gente pode estar revendo novamente essa regionalização aí do mundo. Então vamos lá. O primeiro mundo, ele é considerado o primeiro mundo por quê? Porque tem um alto índice de industrialização, tem um elevado nível tecnológico, tem boa expectativa de vida, tem baixos níveis de analfabetismo, são países que desenvolveram aí uma cultura voltada principalmente para um desenvolvimento social. Hoje, alguns países desses já estão passando, já estão utilizando de outros critérios, né, até mesmo para dar uma nova regionalização. Por exemplo, um dos critérios urbanos hoje utilizados para essas cidades mais desenvolvidas, são chamadas aí de cidades inteligentes, né? São cidades aí que têm essa preocupação aí, principalmente com a questão ambiental, ok? Então, o primeiro mundo é um grupo de países que possui essas características muito parecidas, né? Em termos de economia fortalecida, de uma industrialização moderna, de um alto nível tecnológico. Eles são preocupados com a questão do desenvolvimento social. Então, são países que apresentam essas características importantes, né, determinando eles aí como primeiro mundo, ok? Vamos para o segundo mundo. Aquilo que eu falei para vocês, essa expressão segundo mundo foi usada, né, para os países socialistas da época da Guerra Fria, né, de economia planificada, economia estatal, mas hoje, no mundo atual, no século XXI, já não usa mais esse termo segundo mundo, né? Mas alguns demógrafos, alguns pesquisadores e alguns cientistas utilizam esse termo segundo mundo para os países que hoje, com a nova regionalização, aí, ó, detentores de economias emergentes, então como China, Rússia, Brasil, Argentina, México, Índia, né? São chamados atualmente aí de países em desenvolvimento ou países emergentes.
Mas esse termo, o segundo mundo, ele ficou marcado mesmo pela questão dos países socialistas, apesar que hoje ainda tem algumas pessoas que utilizam desse termo segundo mundo para a classificação desses países aqui que são chamados países emergentes, que eu estou dando o exemplo aqui até dos BRICS, que é Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, ok? São países que têm aí aspectos de desenvolvimento e também são países que têm algumas carências, né, em termos de uma economia mais instável, de questões sociais, por exemplo, de critério físico aqui, né? São países que têm grandes extensões territoriais. Então, na verdade, o segundo mundo ficou marcado então na Guerra Fria para classificar os países socialistas. Mas hoje, repetindo, alguns cientistas, alguns pesquisadores, alguns demógrafos utilizam essa designação para classificar aí os países emergentes, que vocês já estão vendo aí. O terceiro mundo, então, é o seguinte: quem faz parte desse grupo aí são os países que possuem uma economia subdesenvolvida, alguns também em desenvolvimento, né? Geralmente essas nações estão localizadas aí na América Latina, na África, na Ásia, né? Geralmente são nações que têm aí uma grande desigualdade social, tem grande disparidade política e econômica, e muitas vezes essa questão da desigualdade, da disparidade aí, elas ficam marginalizadas aí nesse cenário mundial, né? Então são países ou nações, né, com muitas carências. E eu coloquei aqui para vocês um ranking, só para vocês terem uma ideia de países mais pobres aí do mundo. Olha o IDH, não é isso? O IDH é Índice de Desenvolvimento Humano. Quanto mais desenvolvido for, o índice tem que estar próximo de 1. Então você vê aqui, que os países que estão aqui são basicamente da África subsaariana, né, que é a África negra. Olha lá, não chega, estão abaixo de 0,5, né? Estão bem abaixo do índice de desenvolvimento humano. Se vocês entrarem aí no professor Google e pesquisarem sobre a questão, por exemplo, taxa de natalidade, taxa de mortalidade, expectativa de vida, vocês vão assustar com os dados desses países, ok? Então essa é a primeira parte aí que nós vimos, né? A regionalização, começando aí com um critério de um francês que começou na década de 50, no auge da Guerra Fria aí, classificando o mundo em 3 mundos, primeiro, segundo e terceiro mundo, ok? Então um grande abraço, até a próxima aula.